Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Temos aqui o Seleção Sport TV, falando de Botafogo e Palmeiras. E também um trecho da coletiva do Arthur Jorge, que anunciaram mais cedo. E ele está dando nesse momento, estou gravando o vídeo, né? Então parte dela o SBT, o Sport TV mostrou aqui, né, ao vivo. E outra parte, se der, a gente posta no próximo vídeo. É a análise aí deles com relação a mental, a futebol e etc. E falando de ansiedade e tudo mais. Como falando aqui, se quem não tiver ansioso para esse momento tá errado. Você pode ser campeão brasileiro, campeão Libertadores e ir pro Mundial de Clubes, ou ser campeão Mundial de Clubes. Pode acontecer. Então quem não tá ansioso para esse momento tá errado. E com relação a isso, eu não acho nem um pouco absurdo o time estar ansioso. Agora tem que ganhar seus jogos. Bom, vamos falar sobre isso depois. Vamos assistir aqui o vídeo comigo. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo aqui novo no canal. Seja membro, temos 4 planos de vários tipos de valores diferentes. R$3, R$5 e por aí vai. Cabe em todos os bolsos, valor simbólico, isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pela primeira vez, o Palmeiras assume a liderança no campeonato. É uma coincidência que é na mesma rodada que isso aconteceu no ano passado, envolvendo os mesmos times. Mas não é uma coincidência que seja de novo o Palmeiras chegando para disputar o título. Não é nenhuma coincidência, né? Não é. E não é o Botafogo também, que é um trabalho que vem sendo, está chegando sempre. Sim. Assim, todo mundo vai comparar, não tem como, mas para mim assim, não tem nada a ver o ano passado com esse ano, minha opinião. Ano passado, assim, foi algo atípico na história do futebol. Você pega aí campeonato de qualquer lugar do mundo, vai ser difícil achar uma história daquele jeito, um time que abre 14 pontos, entrega a pipoca, passa uma vergonha, vexame histórico, que foi o que aconteceu com o Botafogo. Isso aconteceu ano passado. Esse ano não. Esse ano é um campeonato normal. Tem 2 grandes equipes que estão ali brigando ponto a ponto. O Palmeiras, é bom lembrar, já está focado no brasileiro, só no brasileiro há mais tempo. O Botafogo está junto com a Libertadores, isso desgasta alguns jogadores. Enfim, mentalmente, inclusive. E aí faz parte, um perde. Isso acontece todo ano. Tem um time que perde, passa. Isso aí é do futebol, a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente. Mas, claro, de novo, falar desse Palmeiras que perde, é eliminado de Copa do Brasil, é eliminado de Libertadores. E aí vem jogador novo, vende a sua estrela Hendrick, já revela outro e tá chegando mais uma vez. E, sim, já falar desse cara que tá na foto. Rafael Veiga, mais uma vez, reta final. Esse cara é muito decisivo com essa camisa. Quantos momentos maravilhosos sendo importantes com essa camisa. Ele e o Everton, né, cara? Também. Impressionante como no ano passado também o Everton foi importante. Antes de abrir o debate, eu queria mostrar as últimas... A gente tá vendo as imagens do jogo, né? E o Abel, ele deu uma entrevista que eu acho que ele foi muito feliz, reconhecendo que não foi uma grande exibição do Palmeiras, que eles foram para lá pensando em ganhar de 3-4 e tiveram de se contentar com uma vitória magra contra um time que não tinha mais nenhuma chance de ficar na elite do futebol brasileiro. E aí, abro aspas pro Abel, ele falou algo mais ou menos como que os grandes campeões têm que aprender a arrumar soluções, mesmo quando tática e tecnicamente você não é brilhante. Mas o Palmeiras é isso, cara. Ele dá um jeito de ganhar os jogos, mesmo quando ele não é brilhante, quando ele não tá bem tática e taticamente. Aliás, eu acho que é o resumo da era Abel. Se você pegar os 4 anos de era Abel, no qual o Palmeiras é o time mais vitorioso aqui do nosso futebol, 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, entre outros títulos. Em nenhum ano você fala, o Palmeiras é o mais brilhante, é o de futebol mais vistoso, é o que tem os melhores jogadores, mas ele é o mais vencedor, porque eu acho que isso diferencia o Palmeiras dos outros. Até quando o time não tá bem, ele arruma uma solução para ganhar. Mas eu acho que é justamente isso, Rizek, o contraste entre as 2 equipes. São 2 boas equipes com grandes elencos, mas o contraste está nisso. O Palmeiras sabe ser campeão. O Palmeiras se sente bem quando tem uma taça na frente dele, ele tem que buscar, quando tem um desafio pela frente. Uma equipe que já sabe como fazer isso. O Botafogo ainda não sabe. E o Botafogo se atrapalha quando isso acontece. É um time que ainda vê com receio o desafio grande de ter que vencer um rival, de ter que ir lá e botar as mãos na taça. E esse desequilíbrio é emocional nessa reta final, embora, sim, faz parte do futebol, são 2 equipes competindo, mas é um Botafogo que tem dado chance para uma desinteligência, um time que não está sendo inteligente emocionalmente, numa reta final em que precisava ser mais sereno. Acho que não tem comparação com o ano passado. Ano passado faltava, inclusive, elenco. Acho que na reta final a gente percebeu que era um bom elenco, mas não era extraordinário. O elenco desse ano do Botafogo é muito melhor. Tem um treinador que prepara bem
a mentalidade dos jogadores, mas a gente percebe como deu para ver no jogo contra o Galo, como um desequilíbrio emocional no momento que não é necessário para o Botafogo, que só vai atrapalhar o Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, ele começa a aparecer. Por isso que eu acho que depende muito. Essa semana é decisiva para o Botafogo. Depende muito de como o Botafogo vai encarar, com que inteligência emocional vai encarar essa semana, se vai conseguir ser frio diante disso. A gente vê um Palmeiras que fica muito feliz em ter que buscar lá o líder do campeonato e ter que entrar em campo, virar um resultado, mesmo sem fazer jogos espetaculares, que esse ano o Palmeiras não tem feito jogos espetaculares. Alguns jogos são bem abaixo e busca o resultado mesmo assim. Por isso que eu acho que essa fala do Abel ela é precisa para definir Exato. Não só o ano, mas a trajetória dele. Mas olha só, no ano passado, para mim foi muito claro que foi emocional, a derrapada, o vexame, a amarelada, usem o adjetivo que quiser do Botafogo. Esse ano... Claro que há um aspecto emocional, estou vendo um Botafogo ansioso, mas eu acho que há outras questões também que envolvem o Botafogo, talvez até maiores que o aspecto emocional. A gente concluiu aqui que o Palmeiras, até quando não joga bem, consegue vencer, certo? Dá um jeito de vencer. O Botafogo está me passando a impressão de que ele só consegue vencer quando joga bem. E estou vendo uma dificuldade tática, porque os últimos tropeços do Botafogo, eles são muito semelhantes ao que foi o jogo de sábado. A gente pode rodar as imagens do Botafogo. O Botafogo encarou Cuiabá, Galo no Independência, jogando com a menos desde 39 do primeiro tempo. E agora o Vitória. Peço que a gente rode os melhores momentos, né? São adversários que jogaram no campo de defesa e que obrigaram, e foi assim também contra o Criciúma no Maracanã, que obrigaram o Botafogo a arrumar soluções que ele não conseguiu ter. Então ele ficou com 70% de posse de bola, eu estou chutando o número, tá? Mas aproximadamente é isso desses 3 jogos. 500 mil cruzamentos na área. E ele teve uma dificuldade tática mesmo, de furar times que jogaram totalmente entrincheirados e ele não conseguiu mostrar o futebol que ele mostrou ao longo do ano. Assim, eu acho que tem uma dificuldade também do Botafogo de ter uma solução tática contra adversários que se entrincheiraram lá atrás e o Botafogo não mostrou essas soluções. O Rizek, eu trabalhei no jogo contra o Cuiabá, que teve muita dificuldade... Mas a sensação que eu saí do jogo contra o Cuiabá, e eu acho que isso se repetiu no jogo contra o Vitória, é que o time tem recursos, mas aí eu sou obrigada a falar um pouco do aspecto individual. Tá faltando jogador para decidir, porque o time cria. O Arthur Jorge criou recursos, ele fez uma alteração no jogo contra o Cuiabá, que depois ele repete, né? Ele abre o Gregory pela ala, coloca mais um jogador por dentro, mas tá faltando jogador para decidir. O Igor Jesus tá sentindo. O Tiquinho sentiu também a pressão de ser o líder do campeonato, de brigar pelo título. E aí eu tenho que levar para o aspecto individual. Porque no jogo contra o Cuiabá, isso ficou muito claro. Perdeu, cara. No primeiro tempo, o Cuiabá ainda teve algumas chances em contra-ataque. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima. Tinha 5 jogadores praticamente jogando na área. Não era um festival de chuveirinho, o time estava jogando bem. Mas, para mim, vendo o jogo do campo, o aspecto individual pesou. Os jogadores estão sentindo. Eles sentiram a pressão de ter que decidir o campeonato. É isso, é emocional. E eu acho que isso é também... Mas eu acho que você tem que ter um lastro de decisões, que é o que o Palmeiras tem. Todo mundo está acostumado a decidir coisa ali no Palmeiras. Então, eu acho que isso está faltando. Assim, nossa, mas o futebol tem várias explicações táticas. A gente tem várias questões táticas para falar. Mas eu acho que eles estão sentindo individualmente a responsabilidade de ter que decidir. Porque contra esses times que jogam mais fechado, contra o Cuiabá especificamente, o Cuiabá adiantava um pouco mais a linha. Então ele tentava a bola no entrelinhas, tinha os cruzamentos, ele colocou mais um jogador por dentro. Contra o Vitória, a mesma coisa. Contra o Criciúma também. E na hora da definição... ninguém conseguiu, igual, bem parecido com o que aconteceu no ano passado, só que esse ano ele tem mais jogadores e ele tem mais recursos também. O ano passado dependia muito do Tiquinho, então quando o Tiquinho não estava bem, como aconteceu na reta final, o time esmoreceu. E defensivamente também, esse ano não está mal defensivamente. Eu lembro que o ano passado tomava gol nos últimos minutos, né? Tava ali... Ano passado foi uma vergonha na reta final. Eu acho que não tá na categoria vergonha. Fazia 13, tomava 4. É isso. Ano passado eu acho agora, que você vê pra mim é isso, cara. Quanto o Vitória, a gente vê ali os melhores momentos, assim, criou várias chances. O goleiro pegou, a bola passava perto, não entrou. Teve essa questão que a Ana está falando. Claro que isso faz diferença, né? O que eu falei na abertura desse assunto? Rafael Veiga. Quantos gols decisivos o Rafael Veiga tem com essa camisa? Das 51 participações em gols dele com o Estevão, 20 gols nos últimos 10 jogos. Só para falar desse recorte recente dele, tá? É um cara que já decidiu o título, é Libertadores, é Supercopa, é Copa do Brasil. Então, realmente, isso aí pesa. Mas aí o Botafogo só vai conquistar isso jogando mais vezes. E aí foi um jogo que não tinha o Luiz Henrique, que eu já falei, né? A gente já até teve debates aqui. Quem que é mais importante, sabe? Gente, o Luiz Henrique, ele não tá muito acima do Savarino. Ele tá, assim, quilômetros do Savarino. O Savarino é um bom
coadjuvante. É que ele vem sendo muito bom coadjuvante. Então ele aparece, faz gol. Só que quem decide, quem é o cara, quem bota medo na defesa adversária é o Luiz Henrique. Quando ele não tá em campo, faz diferença. Contra o Cuiabá, ele não jogou. Contra o Cuiabá, ele estava em campo, ele teve bola para decidir e não decidiu. Eu concordo com você. Eu acho que ele. Mas tá todo mundo sentindo, né? Mas eu acho que várias outras vezes, o que eu quero concluir é o seguinte: eu acho que tá todo mundo absorvendo a dificuldade, assim. Quando o cara não tá, quem tem que decidir não decide. Quando ele tá, ele também não decide. Então fica um meio que olhando pro outro, esperando que apareça a referência técnica em campo. Só que o fio tá virando. Né? O Botafogo era a equipe que jogava o melhor futebol e parecia ser o favorito para a final da Libertadores. Hoje as coisas se equilibram justamente por esse desequilíbrio emocional que vem desde a semana passada. Então, e aí as coisas passam a não funcionar no Brasileirão também e vai se acumulando. Querendo ou não, é uma equipe que não tem essa experiência para definir campeonato como o Palmeiras tem. Isso é verdade, acho que tudo isso pesa, só que em algum momento o Botafogo tem que passar essa barreira. De que maneira fazer isso? Eu acho que o time tem que entender esse peso enorme que vem, que é de gerações de um Botafogo que não conseguia prosperar e hoje chega nesse momento derradeiro, próximo de conseguir uma taça, mas é um time que tem que se sentir à vontade com isso. E aí é o trabalho do treinador. Como é que o treinador no vestiário vai transformar essa agonia, essa ansiedade, esse peso desconfortável em algo que o jogador quer viver? O jogador, nessa semana, ele tem que querer viver essa decisão contra o Palmeiras, querer viver o peso de mudar a história do Botafogo numa Libertadores. Não é fácil. Você tá nessa sua preleção, você tá Mas eu tô quase aqui aquecendo pra entrar em campo. Essa preleção. É uma preleção. Essa preleção, eu quase aqui levantei aqui. Vamos pro jogo. Mas é que tem fim de semana pra eu ficar Não, foi bonito isso. Você tem que querer. Eu falei, cara, eu vou pro jogo. É porque tem uma coisa, a gente tá comparando um time que é cabeça fria, que é o Palmeiras, com um time que tá sendo coração quente, que é o Botafogo. Então, transforma esse coração quente numa emoção positiva. Eu só vejo dessa maneira, tá? Pro Botafogo virar esse fio. O que eu só não acho, assim, justo, na minha opinião, é a gente ficar com essa história o resto da vida do Botafogo. O Botafogo pode perder, gente. No final das contas, olha ali o telão. 70 pontos. Uma vitória a mais pro Palmeiras. Sim, esse é o campeonato dos dois. Então eles estão iguais. A gente não pode contar só o último jogo toda hora. Porque o Botafogo, inclusive, já eliminou o Palmeiras da Libertadores. Não valia? Não tinha que ter cabeça? Não tinha que ter mental? No mata-mata? Jogar contra um Peñarol e meter 5-0 dentro de casa, não tem que ter cabeça, não tem que ter mental. O Botafogo já passou por várias situações esse ano. Clássicos, não tem que ter mental no clássico. Mas é diferente, o Botafogo ganhou. Conrado? Não, então, só vai ser diferente quando perder. Quando o Palmeiras rateou nesse campeonato, não tinha esse papo. Isso é do futebol, gente. É claro que agora, hoje vai ter cabeça se ganhar, se perder não vai ter cabeça. Eu acho que não é assim. Eu acho que é a temporada. É por isso que eu tô falando. Quando o Luiz Henrique pega e atira uma garrafinha depois de um jogo que, cara... Mas ali são dois times que vão... E o Hulk? Cara. E o Hulk dando piti por nada? Ele não tem... Mas ele tá sendo inteligente. Quem precisa virar o fio era o Galo. Ele sabia o que ele tava jogando. Acho que foi um debate, uma discussão ali de jogo. O Hulk foi inteligente pra caramba. A gente vai ver no jogo, na final, quem foi inteligente. Porque... depende de como as duas equipes estão. Ele não ficou fora do jogo contra o Galo? Digamos assim, lá atrás, quando o Botafogo é comprado... Digamos assim, você oferece o seguinte... Digamos que o ano vai dar tudo errado pro Botafogo, ele vai perder a Libertadores e o Brasileiro, ele vai ser vice da Libertadores e vice-brasileiro. Aí vamos voltar no tempo, lá atrás você fala assim pro botafoguense quando ele foi comprado, você vai virar SAF, esquece, você não vai mais brigar contra o rebaixamento, você vai brigar na parte de cima. Você vai ser vice-campeão brasileiro, você vai para Libertadores, quase vai para Libertadores no primeiro ano, aí você vai ter 2 vice-brasileiros e vai chegar numa decisão de Libertadores. Eu acho que nem o mais otimista do torcedor imaginava que em tão pouco tempo o Botafogo estaria nesse cenário de disputar os principais títulos do continente. O problema é o enredo, é a ordem dos fatores, né? Você sentir o gosto da taça, assim, quase tocar nela e ver na reta final ela ir embora, como aconteceu no ano passado. E esse ano a gente não sabe ainda. O Botafogo só depende dele para ser campeão brasileiro. Agora, eu acho que é inegável que se você deixar um pouco de lado a derrapada do ano passado e o que pode ser esse ano, e quando você olha resultado, eu acho que o Botafogo está construindo uma história que nem o mais otimista imaginava lá atrás. Agora, o torcedor vai ficar muito triste se perder esse ano. Porque óbvio que ele vai ficar. Agora, pensar como instituição, eu vejo o Botafogo crescendo. Crescendo. A gente está comparando o Botafogo com outro que está há muitos anos lá em cima, entendeu? Que foi pro inferno também, foi pra Série B, voltou, mas que tá há muitos anos, mais do que o Botafogo, decidindo títulos. 10 anos. Palmeiras decidindo título todos os anos. Todos os anos. 10 anos. E trouxe um treinador, da Copa do Brasil de 15 cara. até 2025, Palmeiras disputou títulos
todos os anos. Disputou assim, não é se inscreveu, não. Chegou junto em todos os anos. E trouxe um treinador extraordinário. Deu um pouco de sorte, porque não era o plano A do Palmeiras, que começou aquele ano com o Vanderlei Luxemburgo, aí foi buscar o treinador da LDU e foi parar o Miguel Ángel, e foi parar no Abel, e trouxe o maior treinador da história do clube. Assim, mas assim, tem muita água para passar embaixo da ponte, né? É isso. Baita campeonato. Uns remam mais tranquilo, outros remam tudo atrapalhado, né? Tem água passando por baixo da ponte, mas tem uns que ficam mais confortáveis, tem uns que falam, ai meu Deus, essa água tá muito gelada, ai, nossa, tem uma pedra ali na minha frente, não consigo desviar. Tem umas que são a Ana Sátila. Então ali, ó, trabalhando o tempo inteiro. Tem outros só na Thaís. Por isso que eu digo assim, ó, em comum ao ano passado tem uma coisa. O Palmeiras de novo. Porque assim, é inexorável. O Palmeiras vai todo ano brigar por títulos com esse formato, né, com essa configuração. E eu queria mostrar pra vocês como é que foi essa ultrapassagem. Porque se a gente for nos últimos 5 jogos, se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que na 31ª rodada, o Palmeiras tropeçava, se é que dá pra chamar de tropeço, empatar com o Fortaleza, mas com erros individuais, o Palmeiras deixava 2 pontos contra o Fortaleza em casa. E naquela rodada, o Botafogo, com o gol do Gregory, ganhava do Bragantino na reta final. No finalzinho do jogo, mental. O Botafogo tinha mental e o Palmeiras não tinha. Aí o Corinthians derrota o Palmeiras num jogo que parecia que ia ser uma goleada histórica pro Palmeiras, mas o jogo mudou. Mais duas entregadas do Palmeiras, o jogo mudou, o Corinthians venceu. O Botafogo venceu o clássico dele. Jogou muito clássico, hein? Claro. O Corinthians jogou muito. E aí, 6 pontos de vantagem. Só que a crise no Palmeiras dura muito pouco. O jogo seguinte já foi uma partidaça contra o Grêmio, 30 finalizações, 1-0. E o Botafogo tropeçou contra o Cuiabá. A diferença já voltou a 4 pontos. Né? Na rodada seguinte, Cara, eu não sou obrigado a usar a palavra sorte, não gosto dessa palavra, mas o Palmeiras, além da competência, deu muita sorte. O Bahia jogou muito melhor do que o Palmeiras. Placar final, Bahia 1, Palmeiras 2. O Botafogo jogou melhor do que o Galo. Placar final, Botafogo 0, Galo 0. A diferença caiu para 2. Aí vamos pro jogo de sábado. O Palmeiras enfrentava o Lanterna. Como disse o Abel, imaginava fazer 3, 4 gols, só foi fazer 1, ainda no primeiro tempo. E o Botafogo vai buscar o empate contra o Vitória, com muito domínio de posse de bola, muito cruzamento, mas 1-1, contra um dos melhores times do retorno. E aí o Palmeiras passa o Botafogo nos critérios de desempate. Esse é o enredo dos últimos 5 jogos. E teve jogador expulso também, né? De quem foi expulso nesse jogo, né? No final. No final. No final. Foi completamente fora de si. Exatamente. Que bom que a gente vai ter esse confronto, né? Legal. Claro que pontos corridos, né? Acho que esse debate já até ficou para trás. Mas é legal quando tem esse... Olha, dos 2 times empatados com 70 pontos e vão se enfrentar hoje. Vai ser a final? Não vai ser a final. Pro Palmeiras é um pouquinho mais. Eu acho que se o Palmeiras ganhar, praticamente assim, 99,9% acabou, porque ele vai ficar 2 rodadas de diferença. E ele vai abrir 3 pontos e 2 vitórias a mais. Isso, ou seja, 2 vai rodadas. ficar 2 rodadas Exatamente. Do Botafogo. E acho difícil tirar. Agora, empate ou vitória do Botafogo, o campeonato continua em aberto. Claro que se o Botafogo vencer, retoma o favoritismo por estar à frente. Mas assim, baita campeonato, é isso. Um aqui desliza, lá na frente outro desliza. Hoje não, né? Amanhã a gente vai ter essa sentença final entre os dois. O Botafogo marcou uma entrevista coletiva para daqui a pouco. Sério? É. Ué? Suspense, né? A repórter Júlia Guimarães está lá e traz as informações aqui no Seleção. E aí, amigos do Seleção, tudo bem? Um abraço para todo mundo. Semana importantíssima para o Botafogo com 2 jogos decisivos, né? Com 2 finais. Dá para dizer que o jogo do Palmeiras contra o Palmeiras amanhã pelo Brasileirão ganhou essa cara de decisão também na reta final do campeonato, né? Bom, e tudo da programação do Botafogo hoje vai acontecer aqui no estádio Newton Santos. Às 14h tem coletiva do técnico Arthur Jorge. Depois, às 16h tem treino. A gente vai poder acompanhar ali os primeiros 15 minutos de movimentação dos jogadores. E às 6h o Botafogo vai deixar o Newton Santos, vai para o aeroporto e aí viaja para São Paulo. Amanhã enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira vai direto de São Paulo para Buenos Aires. Aí vai ser o foco total na final da Libertadores. Mas falando do jogo de amanhã contra o Palmeiras, o Arthur Jorge tem 2 retornos que são muito importantes, né? O Luiz Henrique e também o Alexander Barbosa. Eles levaram um cartão vermelho contra o Atlético Mineiro na partida anterior, né? E não enfrentaram o Vitória.
agora estão à disposição do treinador para jogar contra o Palmeiras. Quem é um desfalque certo é o Tiquinho Soares, que foi expulso contra o Vitória aqui no último sábado, então desfalca o Botafogo para essa partida contra os palmeirenses. E aí a expectativa, né, é de que o Arthur Jorge use força máxima no time titular, isso porque, como eu disse, né, é um jogo decisivo que pode definir, né, o título do Campeonato Brasileiro. Jogadores que foram poupados, por exemplo, contra o Vitória e que podem pintar no time titular amanhã: Marlon Freitas e também o Alex Telles. Eles ficaram no banco de reservas o tempo todo aqui no jogo no Newton Santos, então podem pintar. Então é isso, a gente vai ficar acompanhando hoje esse dia importante do Botafogo e durante toda a programação do Sport TV traz as informações para vocês. Um abraço, gente. Obrigado, Julian. Aguardemos, mistério. Jogos que restam para os dois até o fim do campeonato. Tem o confronto direto nessa terça-feira, conhecido como amanhã. Aí tem a final da Libertadores. O outro jogo do Botafogo é simplesmente o melhor time do retorno no Beira-Rio, o Internacional. E o Palmeiras vai visitar um Cruzeiro que agora precisa muito de resultado depois de perder a final da Sul-Americana. Mas, inegavelmente, você olha para esses confrontos e fala, cara, a missão do Botafogo parece muito mais difícil. Sim. E, paradoxalmente, taticamente, pode até ser um jogo mais afável para o Botafogo, já que o Inter vai sair para a partida e o Botafogo tem tido dificuldade de enfrentar retrancas. Mas é a qualidade do Inter. Na última rodada, o Palmeiras vai receber o Fluminense e o Botafogo vai encarar um São Paulo que a gente não sabe ainda quais serão as pretensões. Por exemplo, se o Botafogo ganhar a Libertadores, é provável que o São Paulo já esteja garantido na fase de grupos. Vai aumentar uma vaga via brasileiro. Se o Galo ganhar a Libertadores, é bem possível que o São Paulo precise de resultado na última rodada, precisando de vaga direta. Hoje, o São Paulo não tem vaga direta. Ele está com 59 pontos, né? A diferença é grande para o Cruzeiro, né? 12 pontos. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que praticamente o São Paulo é time da fase de grupos. Praticamente não, será time da fase de grupos, né? Então, são as missões que restam. Por exemplo, eu olho assim a lista de jogos, eu opino que a missão do Botafogo é muito mais pesada. Não só pelos adversários, mas por ter uma final de Libertadores no meio do caminho. O Palmeiras vai jogar só esses 3 jogos. O Botafogo joga além uma de final jogar fora contra o Palmeiras. Sim, além de jogar fora contra o Palmeiras. E o Palmeiras sabe viver essa realidade, né? Ah, tem que decidir, peraí, deixa eu ficar aqui tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sabe ocupar esse lugar, né? O jogo contra o Flu talvez seja um pouco complicado. O Fluminense vai estar no desespero ali para escapar do rebaixamento, né? Talvez mais depende das complicado rodadas, do Botafogo, né? Pode chegar livre também, né? Mas assim, ele tá ali, né? Sim. Por outro lado, é isso, cara, fazer projeção nesse campeonato, cara. É isso. Botafogo e Cuiabá, você fala, vai ganhar do Cuiabá. É isso. Né? Vai ganhar do Cuiabá, vai ganhar do Vitória. Quem fez essa projeção? Projeção é muito difícil. E só dos 2 jogos do Palmeiras, né, que a Ana lembrou que o Corinthians realmente jogou muito, né? A questão foram os 4 gols das falhas do Palmeiras, né? Olhando o lado do Palmeiras. O Caio Paulista tenta um calcanhar, deixa a bola ali. Depois o Mateuzinho rola, o Rodrigo Caio. Depois o Rodrigo Galo fez o gol. E o Everton saindo muito mal, o Everton saindo muito mal pro gol do Yuri Alberto. Então foram 4 falhas seguidas em 2 jogos que o Palmeiras deu gols para os adversários, né? Então foi uma sequência ruim e já se recuperou. Se enfrentaram 3 vezes nesse ano, o Botafogo não perdeu nenhuma, né? Pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno foi 1-0 e assim 1-0 foi até pouco, né? Foi um jogaço. O Botafogo jogou para vencer demais, inclusive. Jogaço. Mas o Palmeiras também não estava tão bem encaixado nessa época do ano, né? O Palmeiras encaixou melhor quando não tinha mais outras competições para disputar. Na Libertadores, jogo da ida também, 2-1 ficou barato pro Botafogo, poderia ter vencido demais. E o 2-2 foi muito louco, né? O jogo da volta, né? Um sofrimento danado, até o fim. Até o fim. Foi um dos jogos mais loucos do ano, esse 2-2. O Botafogo abre, né? Enfim, é o que eu falei. Para eliminar o Palmeiras na Libertadores, depois do que passou ano passado, não tem que ter um bom mental? Eu acho que essa equipe mas já... Mas o mental não é regular o ano inteiro, né? Você né? pode oscilar. Tem meses que a gente está muito bem, tem meses que a gente está muito mal. O que eu tô falando é que o Botafogo nunca mais vai poder perder um campeonato, porque ele vai estar mal mentalmente. Mas acho que não dá para desconsiderar que a pressão de você ser líder do campeonato te imprime um outro conceito mental. E o momento de taça é agora, né? Mas a Libertadores não era... Líder e olhando no retrovisor e ter o Palmeiras. Sim, mas assim, a Libertadores, um mata-mata de Libertadores, depois do que aconteceu, Botafogo e Palmeiras ano passado, não era um momento que
que tinha que exigir um mental muito forte. Eu tô no meio do caminho. Eu acho que tem o lado mental, sem dúvida que tem. Pra todo mundo no futebol. E eu acho que tem uma dificuldade tática do Botafogo nesses últimos jogos, assim, que eu acho que é diferente do ano passado. Ano passado, cara, o Botafogo, eu não lembro qual foi o comentarista que usou essa analogia, mas parecia aqueles acidentes em estrada que era tão feio, você nem queria ver. Dava agonia a reta final do Botafogo. Sim. E o Botafogo Você olhava, entregava os jogos. uma coisa né? horrorosa. Isso. O Botafogo Esse era entregava os diferente, jogos cara, é uma passado. dificuldade. Quem que foi que usou essa analogia? Achei que tivesse encantado aqui. O que eu tô falando é o que a Ana disse, né? São vários momentos. Então eu acho que em vários momentos, nessa temporada, que aí você pega o todo desse elenco, desse time, o Botafogo mostrou ser um time que tá disputando ali em cima. Teve ótimo mental. Jogar clássico. A importância pro Botafogo. Jogar contra o Flamengo, especialmente, que tá brigando ali em cima. Não é importante? Ganhava. Não perdeu nenhum clássico. Jogar contra um Peñarol, semifinal, agora é o jogo pra ir pra final da Libertadores. Isso não requer um mental muito forte? Toma 5 num Peñarol. Então, assim, só que Cara, aí às vezes assim- vai lá. Só que aí não pode tropeçar, porque o Palmeiras tropeça. E aí ninguém fala disso. Aí quando o Botafogo tropeça. Isso não, acontece. Só que quem tá líder do campeonato é o Palmeiras agora. O Palmeiras Esse é o tropeçou, fato. Sim, mas o próprio Abel, pela primeira vez, eu nunca tinha visto, pelo menos, dar uma entrevista nominando os erros. Fulano aqui perdeu essa bola, fulano perdeu aquela, fulano não matou ali. O que impressiona no Palmeiras é que quando parece que vai embicar para baixo, dura muito pouco tempo. As crises do Palmeiras duram 2, 3 jogos. Isso que é impressionante, É cara. isso, eu Tem um acho que se trabalho agora, muito se o bem Botafogo feito. não ganhar Isso mais que é nenhum impressionante. jogo até o final, acho que vai estar claro. Isso que é Mas, impressionante. não conseguiu ganhar um jogo e agora vai ter uma final, né, de Libertadores e tem esse jogo contra o Palmeiras, eu acho que tá, o que eu tô vendo Agora, tá tudo dentro de uma cara, normalidade assim, que acontece no futebol. olha que dureza, assim. Olha que dureza. Bota de novo a sequência dos dois. Olha que sequência dura que tem o Botafogo. Muito duro. Terça-feira, Palmeiras fora de casa, jogando agora como vice-líder. Depois o Internacional. E esse é um jogo de ressaca, porque é a ressaca por ganhar ou por perder a Libertadores. Não tem como não ter um impacto na vida do Botafogo. Ganhar ou perder a Libertadores sábado. No jogo seguinte é o Internacional. Aí o São Paulo. E para quem for campeão brasileiro, já embarcar na sequência para disputar o Intercontinental, o Mundial de Clubes. Que fim de ano pesado, cara. E sobre a fala do Arthur Jorge antes, né, sobre encarar como finais os próximos jogos, cara, eu acho que isso o jogador ele já está encarando como final. Mas todos esses próximos jogos, eu não imagino que algum jogador do Botafogo está entrando em campo sem entender a dimensão do que ele está tendo que fazer. Mas eu espero que dentro do vestiário a conversa seja muito de tentar controlar essa inteligência emocional do time. Porque a gente tem falado da dificuldade do Botafogo em jogar contra defesas muito recuadas. Porque isso é jogar, um time que joga defensivo, ele joga a responsabilidade para o outro time. Então só aumenta a ansiedade do outro time. O outro time tem que ficar rodando a bola, aí são cruzamentos que não são bons. O Botafogo tem errado nesse último passe diversas vezes, porque joga mais ainda a pressão, mais ansiedade ainda para cima do Botafogo. Então acho que tem muito a ver com isso, assim. Vamos ver se contra o Palmeiras o Arthur Jorge consegue trabalhar um pouquinho esse fator. O Arthur Jorge está falando ao vivo no Newton Santos, coletiva feita de surpresa, assim, em cima da hora, anunciada pelo Botafogo, e a gente mostra ao vivo para vocês. Vista todo esse histórico recente. Bem, boa tarde a todos. O ponto em que nós nos encontramos é um ponto em que nós podemos considerá-lo como sendo o ponto zero para aquilo que nós temos para esta reta final de campeonato. E ponto zero para podermos olhar para aquilo que é um momento em que estamos posicionados, tal e qual como um dos nossos rivais na luta pelo título, com um ponto de partida igual. Ou seja, nós temos agora 9 pontos pela frente, temos um jogo já de confronto direto na próxima terça-feira, temos outros candidatos ao título também mais afastados em termos pontuais, mas acho que é um ponto zero que nós nos encontramos, um ponto de partida, um ponto em que nós temos, nesta altura, pensar mais naquilo que temos a fazer no próximo e no futuro imediato do que propriamente naquilo que fizemos no passado. Nós sabemos muito aquilo que fizemos no passado. Nós fizemos e sabemos que tivemos uma campanha de grande consistência, sabemos que fizemos e que tivemos um percurso até aqui de elevado nível em termos de performance. Em jeito de balanço eu posso e tenho ficado muito tempo e muitas vezes calado a assistir àquilo que tem sido alguns paralelismos com aquilo que tem sido a nossa campanha de Botafogo, e tenho visto falar muitas vezes sobre nós, e este é o momento em que eu posso postar exatamente
a fazer aqui um reset em relação àquilo que é este passado, dizer-vos que nós temos, e eu tenho ouvido muitas vezes falar sobre investimentos, ouço falar muitas vezes sobre aquilo que é o investimento que nós fazemos ou que fizemos, mas que eu relembro que foram investimentos feitos sobre ativos naquilo que é a nossa realidade, ao contratar jogadores valiosos e de valia para a equipa, tal e qual como outros candidatos e como outras equipas que o fizeram e que vão dispersando essa ideia para poder fugir a alguma responsabilidade. Outros candidatos que também muito investiram em rivais nossos para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós, Botafogo, temos estado com uma posição que é uma posição que nós sabemos de grande coerência, não só em termos de comportamento, mas também em termos de desempenho. E, portanto, começamos na próxima terça-feira aquilo que é a reta final para um desafio que é importante, não será decisivo, mas cá estamos, vamos a ele então. Começamos a partir daí e nós seguramente estamos preparados para esse desafio e para podermos ir em busca daquilo que é um objetivo que temos, como outros, mas que é por nós muito ambicionado e que estaremos preparados para poder dar resposta àquilo que é um Botafogo forte, fisicamente, mentalmente e preparado para poder lutar nesse jogo e nos 3 jogos que faltam pelo campeonato para aquilo que possa ser chegarmos ao tão desejado título. Arthur, boa tarde. Uma semana decisiva, né? No Brasileiro tem mais 2 jogos ainda, mas o jogo tem um caráter de final para o seu adversário direto. Na Libertadores é a final com o Atlético. Você, na última entrevista coletiva, respondeu sobre o comportamento dos últimos adversários do Botafogo. Então, diante disso, eu queria te perguntar sobre o Palmeiras e sobre o Atlético. Como que você acha, né, que você espera que cada um vai se comportar em cada jogo com o Botafogo? Olha, eu falo muito mais daquilo que é comportamento e falou muito bem. Demos aqui mais um link para poder falar exatamente sobre esses comportamentos, porque já falei sobre este nosso rival mais próximo, que será o Palmeiras, o primeiro, e falo sempre daquilo que é o primeiro por ser o próximo. Nós temos, de facto, 4 finais nesta altura para disputar. Temos 4 finais que nós sabemos que são importantíssimas para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é... Repare, nós já fomos, em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano. Nós já deixámos de o ser campeões. Nós já fomos favoritos. Nós já deixámos de ser favoritos. Nós já tivemos tudo. E isto nunca pensado e falado por nós. Ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa. E esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás, já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. Sobre o Atlético, volto a dizer a mesma coisa também naquilo que falei sobre o Palmeiras. Um Atlético que está e que teve um jogo que, tendo em conta aquilo que foi o desempenho e o contexto que nós tivemos, foi um jogo que para nós soube a pouco o empate. Para nós soube a pouco. Para o adversário provavelmente não, e tiveram a oportunidade de o manifestar no final que não. Mas a relação que nós tivemos e naquilo que é nós podermos olhar exatamente para um adversário destes, eu posso dizer exatamente também o mesmo. Dentro daquilo que eu tenho dito, de ter estado calado a ouvir e a apreciar, a poder ver aquilo que era à nossa volta. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador,
da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo que seja errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Moralmente, olhem para dentro e tenham atenção exatamente a isso, que me parece bem mais grave do que aquilo que seja o Luís Henrique ter dito o que quer que seja. Parece muito mais grave quando olhamos para dentro e vemos comportamentos desses, de ter um jogador de uma equipa que joga contra essa equipa, que jogou contra essa equipa, apreciem se jogou bem ou mal, apreciem, e que depois deseja que essa equipa possa ser campeã. Se calhar isso para dentro tem mais lição de moral do que propriamente falar dos rivais e, neste caso, falar de nós próprios. Eu estou a ouvir a mesma. De novo aqui, Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Eu sei que o senhor acabou de falar que estamos na condição 0 daqui em diante, é que o senhor está pensando, mas o retrospecto recente é de um Botafogo que de alguma maneira esbarrou em equipes que vem jogando ali muito na retranca, tentando evitar aquilo que o Botafogo tem de melhor, que é a qualidade do seu ataque. Queria saber se o senhor fez uma avaliação em relação a isso, a maneira como os adversários têm conseguido impedir o ataque do Botafogo, tem sido a qualidade do Botafogo até aqui, e se de alguma maneira também existe um outro lado, um lado psicológico que os adversários também, o senhor acabou de falar aí do Atlético e tudo mais, que tem percebido em algum momento que também pode desestabilizar a equipe do Botafogo num dado momento do jogo. Se o senhor o departamento de futebol tem se preocupado também com isso. Obrigado. A situação é muito mais vossa em termos de comunicação e provavelmente uma comunicação mais regional, nem digo tanto aquela que é do Rio, mas que tem tido este cuidado de aparecer agora com mais vivacidade. Eu vi-os há muito tempo desaparecidos, não os via, não os lia, não conseguia ver mais do que 3 linhas a falar sobre o Botafogo. Hoje já fazem alguns textos, já escrevem mais qualquer coisa, para falarem sobre aquilo que possa ser o estado mental do Botafogo. O Botafogo está muitíssimo bem, está muito bem, não conseguiu os resultados que queria, infelizmente, mas conseguiu outros anteriores que lhe permite nesta altura, mesmo tendo só conquistado 3 pontos nos últimos 9, não fazer com que nenhum adversário nos tenha passado. Está igual em termos de condição de pontual, o nosso rival. Portanto, nesta altura, isso é apenas e só um fait divers que querem montar em cima do Botafogo e que para mim não entra, nem a mim nem aos meus jogadores. Volto a dizer, se vamos ou não conseguir, será outra questão que nós temos que colocar, tem a ver com competência. E será sempre aquilo que nos deve avaliar, competência. Sermos mais ou menos competentes, e se os rivais forem mais competentes do que nós, parabéns, e está tudo certo na mesma. Não é essa a questão. Agora, não queiram montar nenhum tipo de cenário, e é por isso que me ouvem dizer há 6 meses atrás, sobre aquilo que é o ano anterior, em que muito se falou aqui, em que fomos afastando, fomos quebrando, e nesta altura estamos outra vez a tentar para poder ter algum ponto de coincidência ou de agarrar de alguma forma. Não existe. Não existe. Os jogadores, o treinador, não somos os mesmos. Há muita diferença aqui. Agora, se vamos conseguir ou não, depende da nossa competência. Agora, nós estamos preparados para lutar, e é isso que eu digo. Ponto 0 para nós podermos pensar naquilo que fizemos para trás. Muito bem mesmo. Muitas coisas boas. De umas equipas mais atrativas da América do Sul a jogar. De umas equipas que mais gosto deu ver jogar. E, portanto, nesta altura, aquilo que nós sabemos é que este ponto é o ponto em que nós temos que nos agarrar às decisões. É o ponto de tudo ou nada, em que temos 3 jogos, mais uma final de Libertadores, em que não é importante jogar bem, não é importante fazer golos bonitos, não é importante dar espetáculo, é importante ganhar. Importante para conseguir atingir objetivos, e esses objetivos estão aqui à mão. Portanto, é uma semana importante para nós, sem dúvida nenhuma. Vamos hoje começar esta aventura desta próxima semana, mas com um objetivo muito claro, e fiquem todos claros em relação a isso, com uma equipa mentalmente preparada, forte, para poder dar resposta em todos os jogos que teremos daqui até ao final do campeonato.
Desculpa. Arthur, boa tarde. Leonardo Pereira, do site Jogada 10. Arthur, eu queria voltar para o início da passagem sua pelo Botafogo em abril. Na sua primeira sequência mais difícil, você respondeu, mas eles também vão enfrentar o Botafogo. Essa frase também se repetiu quando o sorteio das oitavas de final da Libertadores colocou Botafogo e Palmeiras frente a frente. E agora eu te pergunto, nesse recorte de 3 pontos em 9 disputados, em toda a desconfiança que o torcedor tem, quais são os argumentos que você pode transmitir para que essa frase, eles ainda vão enfrentar o Botafogo, esteja de pé? E lembrando que depois do Palmeiras, logo depois da final da Libertadores, o Botafogo ainda tem um Internacional pela frente. Se o Botafogo ganha, vai ter pouquíssimo tempo para comemorar. E o Inter vem de 16 jogos sem perder também, o Botafogo tem 13. Enfim, por que essa frase que virou um bordão para a torcida, que encheu tanta gente, que serviu de combustível para tanta gente, ainda está de perto, Jorge? Obrigado. Olha, porque apenas isso é uma realidade. A verdade é que nós não jogamos sozinhos, nem nenhum dos nossos adversários o faz. Nós sabemos que nós temos uma ponta final terrível em termos de dificuldade. Palmeiras, Atlético Mineiro na final da Libertadores, Internacional e São Paulo, são 4 jogos com equipas de alto nível. São equipas todas elas muitíssimo boas e onde não há nenhum resultado garantido. Mas a mesma certeza que eu tenho é que também para o lado contrário, para os nossos adversários, não tenho uma certeza de resultado face àquilo que é enfrentar este Botafogo. Portanto, eu mantenho exatamente a mesma linha de raciocínio, sabendo que é difícil aquilo que nós temos para fazer, mas é tão maior essa nossa dificuldade como será exatamente igual a dos nossos rivais. Portanto, ninguém poderá, nesta altura, ficar satisfeito de jogar contra este Botafogo. Nós sabemos que somos um adversário incómodo, sabemos que somos um adversário que ninguém gosta de defrontar, sabemos que temos conquistado o respeito e, se lhe quiserem olhar para aquilo que é o passado recente dos nossos adversários, esta forma de abordar poderíamos chamar respeito, face àquilo que esta equipa já conquistou e à forma como vêm jogar contra nós. Mas nós teremos agora esta parte final, como disse, vamos olhar para esta ponta de 4 jogos com a determinação do costume, a ambição que nos tem guiado em cada uma destas competições que disputamos esta temporada, para que possamos, dentro das 2 que ainda nos conseguimos manter vivos, Libertadores e Campeonato, podermos dar o nosso melhor para podermos, como eu tenho dito também até ao fim, de que garantimos com que possamos lutar em uma delas até a última gota de suor. Isso será sempre imagem de marca daquele que é este Botafogo. Será sempre essa imagem de marca. Se vamos conseguir ou não, volto a dizer, terá muito a ver com a competência do seu treinador, com a competência dos jogadores, de uma série de contextos, para nós podermos agarrar isso de forma positiva, esperando também que haja rigor, que haja justiça, que haja igualdade naquilo que é o tratamento, que não seja preciso de 2, 3 penaltis para se ganhar um jogo, que sejam os erros de arbitragem que não beneficiem sempre o mesmo, que possa ser uma ponta final de campeonato. Olha só, a gente estava na dúvida, né? Todo mundo. Por que o Botafogo convocou uma coletiva para hoje? Eu já tenho a resposta, para mim está claro. Para dizer que eles estão muitíssimo bem emocionalmente, estável emocionalmente, para responder a coisas que têm ouvido de fora do clube e que estão forte mentalmente. Eu contei 4 vezes, só nesse período, do Arthur Jorge fazendo questão de afirmar que o Botafogo está bem mentalmente. Então me parece que o objetivo da entrevista era esse, afirmar para o público que o Botafogo está bem mentalmente. Ele encarnou o Abel Ferreira, né, ali. Não deu um mar de Abel? Que é isso? Vocês vão ter que me engolir. Responder a coisas que tem ouvido. Será que foi pra Jéssica essa resposta? Será que eles estavam acompanhando a seleção? Tem muita gente falando várias coisas, né? Por aí. Não, eu falei aqui no programa. E também pra dar uma cutucada mas acho que não em personagens do Galo, né? E também para dar uma cutucada em personagens do Galo. Não, a gente entendeu a coletiva, a ideia da coletiva, mas eu abriria a coletiva e perguntaria o que significa tudo isso. Pra você ser literal, entendeu? Tipo, eu quero responder sobre isso, assim. Pode ser, inclusive, o encerramento. Beleza, a gente já entendeu, mas por que você convocou uma coletiva? Eu achei uma forma do treinador de blindar o time. Acho que ele tá se expondo agora para tentar chamar para ele a atenção. E faz parte do jogo, tá? Mas eu acho que essa inteligência emocional vai aparecer em campo, né? Falando na coletiva, ao mesmo tempo eu vi um Arthur Jorge que estava desequilibrado emocionalmente ali,
estava desequilibrado, e o Arthur Jorge, se a gente comparar com as coletivas dele ao longo Ele é do ano, super ele é centrado. sempre muito centrado, sereno e tranquilo nas coletivas. Em algum momento ele deu alguma deslizada num pós-jogo, essa não é uma coletiva de pós-jogo, que o cara chega com a emoção da partida, então eu achei ele, de certa maneira, desequilibrado ali na coletiva. Já mostra que internamente o Botafogo está sentindo de algum modo. E eu acho que negar o fato dessa ansiedade, no mínimo ansioso o time está em campo, negar esse fato de que está sendo pesado, essa reta final está sendo pesada para o grupo, pode atrapalhar. Talvez se internamente, não preciso nem falar isso para a imprensa, tá? Mas se internamente eles assimilarem isso e trabalharem com a sua equipe, isso não é uma crítica ao Arthur Jorge nem ao Botafogo. É uma análise. E se essa análise ela for verdadeira internamente, então trabalhar isso de algum modo para ela ser favorável para as decisões que se seguem. Acho que é esse o ponto. Olha, a ansiedade é nítida. E, por exemplo, eu tô muito ansioso. Cara, olha que fim de ano que a gente vai ter, cara. O jogo de amanhã, a final da Libertadores, a reta final do Brasileiro e o Mundial de Clubes. Se eu, que não entro em campo, tô ansioso só pra cobrir, só pra falar, imagina quem joga. Acho que quem não tá ansioso tá errado, inclusive, nesse momento, né? A gente está monitorando a entrevista. Se tiver alguma revelação bombástica, é claro que você vai saber aqui durante o programa. E eu contei 4 vezes dele fazendo... Aliás, 5, né? 5 vezes dele afirmando e reafirmando: estamos bem mentalmente, muitíssimo bem, o que vem de fora não nos atinge, quero responder a coisas que tenho ouvido, estamos bem mentalmente. 5 ocasiões dele afirmando isso, que no meu entendimento, na minha interpretação, é o motivo da entrevista, né? Ó, dizem que falou de novo, acabou de falar que o estado mental do Botafogo está muitíssimo bem. Eu não sou psicólogo e não vou fazer psicologia de botequim. Convido, se tiver psicólogo assistindo ao programa, o que quer dizer isso na psicologia? Um paciente, alguém que fique reafirmando: eu estou muito bem, eu estou muito bem. O que isso quer dizer na psicologia? Convido os psicólogos na hashtag Seleção Sport TV a, por favor, me ensinar o que é isso, porque eu não vou fazer psicologia de botequim, tá? Então, se tiver algum especialista na matéria, por favor, tuita aqui que a gente lê o seu comentário. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo tem plenas condições de ganhar o Palmeiras. É lógico que o time do Abel tem mais costume de jogar esses jogos decisivos, essas retas finais, porque eles estão desde muitos anos atrás nessa pegada, todo ano brigando por títulos. O Botafogo está se reconstruindo ainda. É um processo de reconstrução, de criação do mental vencedor, de costume de disputar campeonatos. Então isso aos poucos vai se conquistando. Pode ser mais rápido ou pode demorar um pouquinho mais, mas aos poucos vai se conquistando e é normal. Mas isso não tira nem um pouco a capacidade do Botafogo de, na bola, ganhar o Palmeiras e garimpar aí o caminho para ser campeão brasileiro e também ganhar o Galo na final da Libertadores. Não acho que o Hulk foi inteligentíssimo, ganhou mental. Não, nada disso. Só uma choradeira ali. Sinceramente, na minha opinião, não teve nenhum reflexo para a final. Acho que mexe mais com o psicológico, se é que mexe, dos jogadores, as retrancas que a gente enfrenta, do que o discursinho de Hulk, o Everton, etc. E o Arthur Jorge só precisa ficar repetindo o tempo todo que o mental do time tá bom, porque é só nisso que a mídia fala o tempo todo. A parte tática está sendo muito pouco explorada, mas a parte mental é o único assunto que tem. Então, ou vocês botam realmente um psicólogo aí na bancada, ou vocês falam de futebol, gente. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Antes de terminar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber, né, avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Tem a área de membros, clica lá e seja membro. Temos 4 planos, 3, 5, 15, por aí vai. Valores que cabem em todos os bolsos. E você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Eu sou o Rafael, fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.